outro caso, e é o que a gente vai falar agora, é sobre Lulinha, filho do presidente Lula. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino, foi sorteado com esse caso e autorizou que a Polícia Federal instaure terceiro inquérito para apurar possível tráfico de influência praticado por Lulinha. Então, esse é o segundo assunto que impacta a campanha de Lula hoje. E aí, sobre Lulinha e sobre a abertura desse terceiro inquérito, porque já tem dois, inquérito é uma investigação. Então, agora, a Tainá Falcão acaba de me mandar aqui uma nota da defesa de Lulinha. E agora eu vou ler com vocês essa nota, olha só. Não é grande não, vamos lá. Recebemos com absoluta tranquilidade a notícia de instauração de ainda mais um inquérito. Utilizaremos todas as oportunidades para esclarecer qualquer dúvida que porventura seja sobre as atividades pessoais e profissionais de Fábio Luiz, que é o nome do Lulinha, né? Fábio Luiz. Ele comprovará ao final que não tem relação direta ou indireta com qualquer tipo de irregularidade, assim como fez no inquérito das fraudes do INSS, em relação ao qual esperamos um já tardio arquivamento. E aí ele continua nessa nota, o advogado. Temos confiança plena na condução serena e equilibrada do ministro Flávio Dino, jurista que admiramos e respeitamos, porque ele que vai ser o relator desse caso. É importante dizer, entretanto, que pedimos a todos os órgãos responsáveis providências enérgicas contra vazamentos reiterados, seletivos e criminosos. E aqui, olha que importante isso aqui que a nota diz. Temos denunciado a instrumentalização de setores da Polícia Federal a serviço de interesses políticos e eleitorais em prejuízo da imparcialidade e legalidade que deveriam reger procedimentos criminais. E aí continua. E aí é o seguinte, eles dão uma paulada na PF, mas tentam preservar de alguma maneira o diretor-geral da PF, que é escolhido pelo presidente Lula. Então eles colocam assim: reconhecemos os esforços do diretor-geral da Polícia Federal, e aqui a gente está falando de Andrei Rodrigues, para manter a harmonia da corporação, bem como sua independência e autonomia. Essa instituição havia sido capturada por interesses privados do governo anterior, notadamente pelo líder do Executivo, aqui, claro, está falando de Jair Bolsonaro, para a proteção de seus filhos, asseclas e milicianos que ocuparam o governo do país. Uma vez reconquistadas a independência e a autonomia desse órgão de Estado, devem ser praticadas com responsabilidade e observância dos regramentos constitucionais e legais. E aqui, no último parágrafo, não podemos permitir que interesses não republicanos e externos contaminem procedimentos investigativos ou o próprio processo eleitoral. Aí diz, em uma democracia de dimensões continentais, investigações devem ser imparciais e eleições devem ser decididas com votos. Yuri. Débora, o presidente Lula pediu que o ex-chefe de gabinete, Marcola, explique esse empréstimo recebido de Roberta Luxinger, amiga do filho do presidente, o Lulinha. É uma apuração do analista Caio Junqueira, que já está no site da CNN Brasil. Lula disse a aliados que não pretende que a eleição deste ano seja sobre terceiros, mas sim sobre a gestão atual do país e o legado. Na manhã de hoje, Marcola deve ter reuniões com emissários do petista para explicar o caso. A ideia é que ele apresente os recibos do empréstimo que diz ter tomado de Roberta Luxinger. Débora. Olha, agora a gente vai chamar o Matheus Teixeira, nosso analista, que agora está de volta comigo aqui em Brasília, Yuri Pita. Abandonou você e voltou aqui, o bom filho a casa torna. Porque é o seguinte, Matheus Teixeira, bem-vindo. Tanto Flávio Dino quanto André Mendonça relatam casos que têm Lulinha como alvo. E aqui, só para a gente se entender, a gente está falando de Marcola num assunto e de Lulinha em outro. Então, agora voltando a falar de Lulinha. André Mendonça relatando alguns, Flávio Dino relatando outros. Que implicações o cruzamento desses inquéritos podem ter? Olá, Débora, obrigado pelas boas-vindas novamente. Exato, são 3 inquéritos contra o filho do presidente Lula e ainda há um 4º inquérito para apurar os vazamentos. Portanto, são 4 investigações em curso, 3 diretamente relacionadas à possível atuação do filho do presidente em favor de empresas privadas perante
o governo federal. Ocorre que dentro do próprio Supremo Tribunal Federal há uma avaliação ali de que a Polícia Federal adotou uma estratégia que lá na frente pode sim causar esse cruzamento das investigações, porque mandou pedidos de inquérito afirmando que não havia prevenção do ministro André Mendonça para ser o relator das investigações, o que acabou com o sorteio de mais de um ministro de casos que, na avaliação ali dos bastidores do Supremo e da Polícia Federal, podem vir a se cruzar, porque os inquéritos, todos eles tratam da atuação do filho do presidente perante o governo federal e também nessa conexão com empresas privadas, algumas delas que também coincidem nesses dois inquéritos. E o que pode acontecer? Pode ser que um ministro que investiga um fato e o outro investiga outro, mas como são muito parecidos, vão adotando diligências, avançando com as apurações. Em algum momento isso pode vir a se cruzar, o que não seria saudável. Geralmente, quando trata-se do mesmo ator e com envolvimento, uma similaridade desse tamanho, o mesmo ministro fica responsável por todas as investigações, porque lá na frente pode ocorrer, por exemplo, na conclusão do inquérito, a Polícia Federal pode vir a absolver, afirmar que não há nenhum elemento de prova, mas também pode pedir o indiciamento, pode indiciar e a Procuradoria-Geral da República, na sequência, pode apresentar uma denúncia e gerar o que os advogados chamam de bis in idem. É uma expressão em latim muito usada no meio jurídico que diz respeito justamente à impossibilidade de uma pessoa ser investigada, processada e condenada por fatos conexos, ou seja, pela mesma situação. Filho do presidente Lula, um inquérito diz respeito à atuação perante o gabinete presidencial e o Ministério da Saúde em favor de uma empresa de cannabis medicinal que era de propriedade do careca do INSS, Antônio Carlos Antunes. Outro diz respeito à Dataprev, que é de um empresário também que tem contratos de tecnologia com o governo federal, mas que também há atuação ali da Roberta Luxinger, a empresária que fazia essa ponte ali, uma espécie de triangulação que a Polícia Federal quer verificar. E o terceiro inquérito também é sobre a atuação de Lulinha com a ajuda de Roberta Luxinger perante o governo federal. Portanto, em algum momento pode ser que essas investigações se cruzem, o que não necessariamente seria saudável e positivo para a investigação, porque sempre que tem um ministro por dentro de absolutamente tudo do mesmo processo, costumam ali a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, entender que as investigações têm uma dinâmica mais em linha reta, sem precisar eventualmente buscar uma informação para um lado em um inquérito e a mesma informação em outro inquérito, acabar gerando essa duplicidade, esse trabalho duplo, ou refazer o trabalho de investigação. Portanto, não é à toa que geralmente as investigações que têm uma conexão são tocadas pelo mesmo ministro. Neste caso, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República afirmam que não há essa conexão exatamente por isso que tem dois ministros, mas sim, há uma previsão ali nos bastidores que em algum momento pode haver esse cruzamento entre os casos relatados por André Mendonça e por Flávio Dino. Débora e Yuri.